Meus caros irmãos e irmãs, hoje, quando nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição, ela se reveste para nós de um caráter muito especial, não só da nossa devoção a Maria e a Nossa Senhora, mas do plano de Deus para toda a humanidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos iniciar lá na primeira leitura. Por que em um dia como hoje, solenidade da Imaculada, uma festa de Nossa Senhora, a nossa primeira leitura fala do pecado de Adão e Eva. E aqui temos um motivo simples. Quando Deus criou a humanidade, Deus criou homem e mulher com um dom especial. 3, para ser específico, que nós chamamos de dons préternaturais. Mas Deus criou a humanidade com um propósito, aonde ela tinha um contato próximo do rosto e da face do Senhor. O livro do Gênesis, por diversos momentos nesse início, fala que eles falavam com Deus, que andava no jardim do Éden. Contudo, quando Adão e Eva pecaram, a humanidade caiu no pecado. E aqui nós vemos a figura de Eva. Eva, também conhecida como a mãe de todos os viventes, aquela que seria a primeira mulher e a mãe, entre aspas, né, claro, uma figura também da humanidade. Contudo, se em Eva o que foi gerado foi a humanidade com o pecado, com a queda, com o afastamento de Deus, com Nossa Senhora, nós vemos o surgimento de uma segunda humanidade, uma humanidade renovada. E aqui os santos padres chamam Maria de a nova Eva, porque ela é a nova mãe de todos os viventes. Assim como Eva foi a mãe da humanidade, Maria é a mãe de todos aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo dentro da Igreja. Todos aqueles que se tornaram filhos de Deus pelo batismo. E Maria se torna a mãe da humanidade. E não só a mãe da humanidade, mas se torna a mãe da Igreja. E esse título de Maria como mãe da Igreja se tornou especial para nós nos últimos anos. Tanto que o Papa Francisco instituiu a memória de Maria, mãe da Igreja, logo após o Pentecostes, no surgimento da Igreja. Também nós vemos a figura de Maria como mãe da Igreja na história. O último grande evento da Igreja foi o Concílio Vaticano II, que se encerrou no dia de hoje. O encerramento do concílio foi dia 8 de dezembro, em honra da Virgem Maria, como que, de certa forma, consagrando e pedindo que a Igreja, depois do último concílio, caminhasse nos passos do exemplo da humildade de Maria. Só para talvez esclarecer, né? Um concílio é uma grande reunião na Igreja com todos os bispos do mundo, inclusive na época o de Curitiba. E ali se decidiu os rumos da Igreja que nós seguimos até hoje. E eles terminaram isso consagrando esse momento à Imaculada Conceição. Então nós vemos o papel de Maria, primeiro, no passado, com a queda da humanidade, mas também com a nova humanidade gerada em Nossa Senhora. Nós vemos que Maria acompanhou toda a história da Igreja, desde os apóstolos que se reuniam com Maria. Nós vemos, por exemplo, no proto-evangelho de Tiago, que os apóstolos se reuniam ao redor de Nossa Senhora para pedir conselhos e se reuniram para estar junto com ela no momento da sua ascensão ao céu.
Nós vemos que a Igreja continuou cultivando essa devoção e esse amor a Maria, tanto como nós vemos no concílio, mas não é só passado e presente. Maria também se torna imagem da Igreja do futuro. O que isso quer dizer? Que o plano de Deus para a humanidade se realizou primeiro em Nossa Senhora, mas se realizará em cada um de nós. Claro, não vamos ser exatamente como Maria, né? Mas também nós iremos ressuscitar no final, iremos receber a graça, seremos limpos da mancha do pecado, seremos e habitaremos as moradas do céu, assim como Nossa Senhora. Maria, então, se torna o modelo do que Deus quer fazer com a humanidade. Maria se torna mãe, mas se torna modelo. E aqui, meus caros irmãos, nós vemos como Maria é grandiosa na história da nossa fé, na história da humanidade e na história de cada um de nós. Deus nunca fez um milagre tão grande, claro, com exceção da encarnação e da ressurreição de Jesus, quanto o que ele fez com Maria. Que o maior milagre foi Maria ter sido concebida, como nós celebramos hoje, sem pecado. Cada um de nós, quando foi concebido no ventre de nossas mães, fomos marcados com o pecado de Adão e Eva, marcados com o pecado original, manchados com a culpa, e tivemos o nosso coração como que desfigurado, distorcido. E aí surge as coisas que nós fazemos, como inveja, raiva, cobiça, brigas. Mas não foi assim em Maria. Maria foi aquela que desde a sua concepção nunca teve mancha, nunca teve pecado e sempre cresceu retamente diante de Deus. Tudo isso por um milagre especial do Senhor. E tanto é certo isso, que nós vemos isso no Evangelho de hoje. Quando o anjo falou com Maria, ele disse: alegra-te, cheia de graça. Cheia de graça. Aqui o Papa Bento XVI, numa das suas homilias da solenidade de hoje, da festa da Imaculada, ele diz que aqui Deus dá um nome para Maria, que é Keratomene. Keratomene é cheia de graça. E esse nome é um nome especial que Deus deu a Nossa Senhora, não só como Maria, mas como a cheia de graça, a Imaculada, aquela sem mancha, aquela que Deus preparou para que possa ser a mãe de cada um de nós. E assim como Maria, dia a dia na história da Igreja, preparou os apóstolos, preparou a Igreja, preparou o próprio Jesus. Afinal, quem foi que ensinou Jesus a ler? Quem foi que deu de mamar a Jesus quando ele era criança? Quem foi que ensinou Jesus a andar? Talvez Maria não tenha passado mertiolate no joelho de Jesus, que acho que não tinha, né? Mas com certeza alguma machucadinha ele fez aprendendo a andar. Quem foi que cuidou de Jesus todos os dias até o seu crescimento? Quem foi que dia após dia, nas grandes crises da Igreja, se revelou à humanidade nas grandes aparições? Fátima, Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de La Salete e etc. Maria sempre esteve presente conosco, desde Jesus, aos apóstolos, à Igreja primitiva, aos séculos da humanidade e a nossa história pessoal. Cada vez que cada um de nós se recorda e ama a Nossa Senhora, nós nos aproximamos mais
do Senhor. Os grandes santos que são exemplo no amor a Nossa Senhora, especialmente São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: não se pode amar demais a Nossa Senhora. Não se pode ser devoto e demais de Nossa Senhora, pois quanto mais amamos a Maria, mais nos aproximamos de Deus. Não porque Maria seja divina, Maria é uma criatura, mas não tem como amar a mãe sem se aproximar do Filho. Não tem como meditar o terço e rezar as Ave-Marias sem rezar com os mistérios da encarnação, da vida pública, da dor e da paixão e da ressurreição. Não tem como ter uma imagem de Nossa Senhora e não nos lembrarmos das grandes graças que Deus nos deu. E creio que para a nossa comunidade nessa festa de hoje, o nosso grande exemplo é quantos pedidos e agradecimentos foram deixados sob a proteção e sob o cuidado de Nossa Senhora. Como a nosso povo tem fé e amor a Maria. E creio que isso é muito bonito. Porque o que seria de nós sem o nosso amor a Nossa Senhora? O que seria de nós sem a sua intercessão? Se São Pedro é o porteiro do céu, Nossa Senhora é aquela que às vezes engambela o porteiro para a gente passar, né? Creio que, para mim, uma das imagens mais bonitas de Nossa Senhora na nossa cultura seja do filme brasileiro, né? O Alto da Compadecida. Não é essa a imagem de Maria que talvez seja próxima de nós? Aquela que dá o jeito, né? Não que o que vai passar a mão na cabeça dizendo que o que está errado está certo. A gente ainda tem que se converter todos os dias. Mas Maria, ela possibilita, como uma mãe que ensina o seu filho, como uma mãe que às vezes diz para o filho que fez errado, como uma mãe que cuida das feridas e dos machucados que cada um de nós faz durante a vida. Todas as vezes que permitimos que Nossa Senhora cuide de nós, Nossa Senhora vai cuidar das nossas feridas interiores, mas também vai nos educar, vai nos ensinar a ler a palavra de Deus como ensinou a Jesus, vai nos ensinar a caminhar no caminho da vida como ensinou Jesus a andar, vai acompanhar a nossa história como acompanhou a história de Jesus. E quando nós fomos crucificados pela vida, pelas dificuldades, pelo mal, pelo sofrimento, Maria vai estar de pé junto conosco. E quando nós, no final dos tempos, ressuscitarmos, adentrarmos ao paraíso, formos para o céu, Maria vai estar lá para nos acolher. Maria nos acompanha sempre, desde o começo, na igreja, na nossa vida pessoal e, por fim, vai nos acolher no céu. Não há como ser católico, não há como viver a nossa fé sem ter amor a Nossa Senhora, sem ter amor àquela que foi instrumento especial de Deus para a salvação da humanidade. Não há como amar uma família como a de Nazaré, sem amar talvez a sua matriarca, né? Sem amar aquela que cuidou todos os dias com zelo e com carinho do que seria a nossa salvação e a nossa história. Que dia após dia, hoje, celebrando a Imaculada, possamos crescer no amor, na devoção, no carinho a Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.